Como se fosse negação, né? Exatamente. Sempre que a gente utiliza, então, are we, certo? Quando a gente utiliza o are we, o que acontece aqui? Nós vamos ter que colocar um ing no verbo. Então, Ah, are we dancing? Sempre que a gente utiliza o verbo to be e mais um verbo, o verbo tem ing. Então, deixa eu corrigir aqui, ó. Are we dance? O certo seria, então, are we dancing? Colocar o ing aqui. Então, essa então frase... essa daqui foi errada, né? Exato, a gente teria que colocar o ing. Quando, olha só, aqui embaixo você até corrigiu, ó. Are we studying? Porque tem o ing. Legal? Essa também tá errada porque tem o do na frente, né? Exato. Então, ou você tiraria esse do, ou você trocaria por um do we study. Eu vou até criar aqui, ó. Bom, vou deixar assim, mas poderia, essa daqui você corrigiu certo. Are we studying? Então, usamos o verbo to be, usamos o ing. Legal? Entendi. É isso aqui, ô, Lucas? O quê? Aqui na tabelinha? Hã? Não sei, acho que não. Eu vou esse daqui você não tem na sua tabelinha, né? Qual tabela que a gente fez? Não, que acrescenta o verbo to be? Ou Deixa, que tem quando tem uma pergunta? deixa eu ver aqui, ó. A gente colocou em algum lugar. Só deixa eu ver onde. Acho que quando tá, então tem o verbo to be, aí a gente, na pergunta, a gente acrescenta o ing, né? Isso aí, exatamente. Começou, Júlio. Então, você tem porque a gente fez uma tabela aqui em cima que tinha o verbo to be com ing. Eu acho que a gente só comentou. Mas eu vou colocar aqui como a nossa anotação, certo? Ó, vou colocar um asterisco. Sempre que utilizamos o verbo to be, o verbo seguinte terá ing. Certo? Quando for pergunta, né? Não só quando for pergunta, sempre. Não. Porque se a gente estivesse falando aqui, ó, você já vai perceber, certo? Mas, ó, sempre que utilizarmos o verbo to be, o verbo vai com ing, certo? Então, verbo to be e ing. Concorda? Vamos ver a próxima aqui, então. Ó, are we studying? Tem o ing, certo? E tem verbo to be. Concorda? Tem o verbo to be. Agora, olha só. Essa frase aqui você colocou como are we studying, certo? Essa tá certa? Essa de baixo... Não, então, aí olhando tá errado, né? Porque faltou ing, não é isso? Isso aí. Aí você colocou o ing e ficou certa. Essa de baixo eu tenho que colocar ing, né? Isso aí. Então essa de baixo ela tá errada. Tá errado. Eu falei assim, não é possível que o Lucas vai colocar tudo certo, é alguma coisa errada. Isso aí. Então faltou o ing. Tava fácil demais pra ser verdade, né? Eu coloco o Y e o NG? Não, você... sim. Coloca o Y e ing. Isso aí. Ótimo. A próxima. Are they playing cards? Aí tá certo, né? Porque tem o ing, não? Isso aí. Tem o ing e tem o verbo to be aqui. Legal. Tem o verbo to be. Corretíssimo. A próxima, então. Are they eat bananas? Essa tem que colocar o ing no banana? Tem que colocar o ing. Então essa tá errada.
Então, como é que você corrigiria? Are they, né? Are they, isto. Ever. Não, tô vendo de baixo. Ai, eu já tô ficando doido. Banana. E coloca o ing no final da banana? Na verdade, você coloca no verbo. Banana não é um verbo, certo? A banana não. Olha a frase de cima. O que tem a frase de aqui, cima? Né? No verbo. Então, o verbo eat é o verbo comer. Aqui, né? Isto. Are they eating bananas? Perfeito. Banana. Ótimo. Isso aí. É. Agora a próxima. Does they come every Monday? Do they come every Monday? Espera só um pouquinho. Sim. Espera só um pouquinho, Lucas. Vocês vão ficar quietos pra mim fazer a aula ou como vai ser? Deixa ela usar o carregador porque o dela não tá funcionando. Depois eu vou lá pra comprar outro fio dela. Deixa ela fazer o que ela tá fazendo aula. Esse aqui é o velho dela, ó. Esse é o novo dela. Vai, desce e fica lá embaixo. Ah, que coisa. Fica em paz. Desculpa, Lucas. Sem problemas. Então a gente fala Monday, mas a gente não escreve com A. A gente escreve com O, então. Monday, certo? Entendi. Ótimo. Monday. Mas tava errado mesmo, né, Lucas? Exato. Agora, aí você corrigiu. Não é does, né? Isso, perfeito, perfeito. Você corrigiu, ficou certo. A próxima, então. Does you like apples? Aí você trocou para Do you like apples? Ótimo. Are you creating music? Certo ou errado? Tá certo, porque tem o ing, né? Isso aí, perfeito. E do you traveling every Tuesday? Certa. Não. Opa. Tem algum erro aí? Do you? Ah, não pode ser do you, tem que ser o are, não é? Ou você coloca are you traveling ou você faz o do you travel? Tira o ing. Isso, um dos dois você vai ter que fazer. Eu posso tirar errado. Mas então eu vou colocar o are, que é pra mim não confundir. Legal. Aí eu só coloco o travel, sem o ing. Isso aí. Perfeito, ótimo. Então, essa que era a nossa ideia, então, para fazer esse exercício. Ficou um pouquinho complicado ainda, né? Só nesse, o que o outro eu entendi, porque eu fui olhando a tabela. O que eu confundi foi naquela mesmo, que quando tenho e aí tem que tirar, né, o ing. Tá. E nesse aqui você tirou o do e você tirou o ing. Tem alguma coisa ainda que não tá batendo. Tá errado? Isto. O que será que é? Do you Ó, se eu uso o verbo to be, o meu verbo tem que ter o quê? ing, né? ing. O seu verbo tem ing? Não. Ah, então tá aí o erro. Então não tira. Só tira se eu deixasse o do, é isso? Isso, exatamente. Exatamente. Então, se eu deixasse o do, aí eu tinha que tirar o ing. Isso, você poderia fazer assim, ó. Então, do you travel
Every Tuesday. Então você teria essas duas opções que você poderia fazer. Ó, você está viajando todas as terças-feiras e você viaja todas as terças-feiras, certo? Agora ficou um pouquinho mais com sentido essa daqui? Legal, perfeito, perfeito. Aí eu coloquei aqui para você os dias da semana: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Certo? Repete comigo então. Monday. Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Isso. O TH tem um som de F, parecido com o nosso F. Thursday. Isso. A língua fica no meio dos dentes. Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Saturday. E Sunday. Sunday. Esse é mais fácil. Esse sim, a gente já tá conhece, né, já Mar? conhecemos. Então, segunda é Monday. terça, Tuesday. quarta, Wednesday. Wednesday. É Wednesday. Esse é mais difícil. Esse é mais difícil. Wednesday. Wednesday. Quinta. Quinta. Thursday. Thursday, isso aí. Thursday. Sexta. É Friday que fala? Friday. 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 Sábado. Saturday. Saturday. E domingo? Sunday. Então, como é que você fala na ordem aqui? Toda? Isto. Monday. Thursday. Tuesday. Tuesday. Esse é mais difícil. Monday to Tuesday. Wednesday night. Wednesday. Wednesday. Monday to Wednesday. Thursday. Thursday. Friday. Isso, tá Saturday certo. E Sunday. Ótimo, legal, perfeito. Então, só comigo. Wednesday. 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 E Wednesday. É como se fosse o U e o E, é isso, Lucas? Nós ignoramos o D aqui. Ignora esse D. Então, Wednesday. Tá vendo? Wednesday. Wednesday. Isso, Wednesday. Wednesday. Ignora aquele D que vai ficar fácil. Wednesday. Thursday, né? Thursday. Thursday. Os mais difíceis para você, então, foram estes dois. Legal, sem problema, sem problema. Então, observando os dias da semana ali, você tinha então que criar uma frase para cada dia da semana, certo? Então, primeiro você falou o quê? I wash clothes Monday, certo? Então, É que eu procurei, porque eu ia falar assim, eu lavo roupa na segunda. Ok, então sempre que a gente for falar dias da semana, eu vou até colocar aqui como observação. Ó, sempre que falarmos dias da semana, o na que a gente queria falar, na segunda, na terça, na quarta, utilizamos on. Isso, por exemplo, on Monday. On Monday. On. Então, deixa eu colocar aqui bem grandão. On Monday. On
Tuesday. On. Como é que a gente diz esse dia mesmo? Sempre coloca o Wednesday. 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 Ignora aquele D. Ignora aquele D. Eu vou até deixar ele assim, ó, em vermelho aqui, ó. Ignora ele. Wednesday. 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 Isto. On Thursday. On Thursday. One Thursday. On Friday. One Friday. On Friday. On Saturday. One Saturday. On Saturday. Isso aí. E on Sunday. One Sunday. Isso aí. Então, para dias da semana, a gente sempre vai dizer o on. On. Todos os dias da semana serão on, certo? Então aqui embaixo, eu lavo roupas na segunda. Seria on Monday, certo? Dias da semana sempre vão com letra maiúscula na hora que você for escrever, então. I wash clothes on Monday. Ficou certíssimo aqui, então. Então, repete comigo. I wash clothes on Monday. I wash clothes on Monday. Ótimo. Então, aqui... não entendi a sua frase. Você pode me explicar ela? Então, eu queria colocar assim. Eu e minhas filhas gostamos de caminhar. Legal. Então, vamos trocar aqui, certo? Aí era para colocar na terça, eu esqueci. Eu não coloquei. E onde é que você colocaria? Porque era todos os dias, né? Isso. Onde é que você colocaria na terça? Caminhamos... Como que foi? Gostamos de caminhar na terça. Aí é on Thursday, né? On Tuesday. Tuesday. Legal. Coloquei aqui, mas vamos ver como é que ficaria a frase corrigida então. Eu e minhas filhas seria, né? Então a gente sempre coloca a outra pessoa na frente. Então seria my daughters, ok? My daughters and I. My daughters and I. Tudo isso daqui já é o nosso we, certo? Eu não preciso colocar o we de novo, certo? Então, minhas filhas e eu, my daughters and I. E daí, você vai colocar like, my daughters and I like, certo? Então, gostamos, né? isso. E o que transforma o verbo no infinitivo? Você colocou the walk. Mas o que transforma o verbo no infinitivo, que nem caminhar, correr? É o ing, né? Não. Olha nas suas anotações aí. Infinitivo, não o contínuo. O contínuo que é ing. Like. Não tem? Eu tenho um monte de coisa marcada, agora não. Tem negação. Então, sempre que você quer colocar no infinitivo, você coloca o to no verbo. To walk, caminhar. Lembra desse to aqui que a gente já falou? Então, to walk on Tuesday.
Agora sim. Ficou legal a frase. Alguma dúvida quanto isso aqui que a gente fez, então, Cíntia? Então, é my daughters, né? And Isso aí, my daughters and I my daughters and I to walk on. like to walk. Like to walk. Isso, sempre que você utilizar o like, o próximo verbo vai ter um to na frente. Sempre que utilizar um verbo, aí o próximo tem que ter o to. Isso aí. Porque deixa no infinitivo, certo? Certo. Então vamos lá. Terceira frase, o que você mudaria agora? Terceiro. Porque aí eu coloquei. Cadê terceiro? Ah, tá pra baixo. Porque era assim, era na quarta, então aí eu coloco on, né? On, isso aí. On Wednesday. Isso aí, deixa eu até deixar da forma certa, corrigida. Então vou colocar em vermelhinho aqui. E daí você falou on Wednesday. Isso aí, exatamente isso de ideia. Então, on, deixa eu colocar aqui. On Wednesday, I like hear music. O que tá faltando entre o like e o hear? Aí é o to, né? Isso, I like to hear. Sempre que tiver, dois verbos juntos, a gente vai colocar um to no meio. Percebe? Isso. Wednesday, I like to. É hear, né? Hear, isso aí. Music. To hear o quê? Music, né? Music, perfeito. Eu só vou, então, sempre que a gente falar de escutar música, o hear é escutar, de escutar um barulho, certo? Agora eu vou explicar para você o que você teria que ter colocado ali para escutar música, no caso. O escutar música é um opcional. Então, sempre que a gente for falar escutar música, a gente vai colocar I like to listen. I like to listen. E esse aqui é um verbo interessante, porque sempre que a gente coloca o listen, vai ter outro to. Não é uma regra do inglês. Então, listen to music. Parece repetitivo, mas tá certo, tá? Então, o listen e o to vão andar sempre juntos. Então, aquele outro que eu tinha colocado, o hear é só de barulho, isso? Isso, que nem algo que você não escolhe escutar. Vou colocar um exemplo aqui para você, então. I am. Então, I am here. Vou colocar o ing junto aqui. Eu estou escutando. Percebe? I am hearing a noise. Então, noise é barulho. Eu estou escutando um barulho. Então, o ando, que é o nosso ing. Agora ficou com mais sentido aqui? É porque você coloca no tradutor, aí ele deu essa palavra. Nem sempre é, né? Nem sempre é, exatamente. Porque eles têm, para algumas situações a gente utiliza o hear, então não deixa de ser escutar, tá certo? Mas quando a gente está escutando música, é o listen. E quando a gente escuta barulhos, é noise. Qual que é a diferença, então, entre um e o outro? Deixa eu colocar aqui para você entender um pouquinho melhor ainda. Eu vou colocar uma tabelinha aqui, então, para você perceber. Então, a gente tem o listen to e a gente tem o hear. Opa,
O hear. O listen to, você escolhe escutar. Você não escolhe escutar. Então, essa é a questão de escutar, certo? E eu vou colocar mais um para você perceber. Opa, tirei ali, escutar. Vou colocar mais um para você perceber a diferença, então. A gente tem o watch. Alguma ideia do que é watch? Watch também é barulho, né? Watch é assistir. Eu vou colocar aqui, ó. To listen to, to hear, to watch. To watch é assistir. Então, o você escolhe assistir. O watch, então, você escolhe. Enquanto o to see, que também é ver, você não escolhe. Você tá lá naquele momento e acontece, eu vi um acidente, por exemplo. Você não escolheu sentar lá e assistir, você não escolhe assistir. Então você não senta lá você não fica na janela e escolhe assistir um acidente. Você estava lá e você assistiu de repente. Então acontece de repente. Da mesma forma, aqui você escuta de repente. Você escuta de repente. Então, essa que é a situação entre o hear e o see, certo? E o watch e o listen to, você diz assim, eu vou ligar o rádio e eu vou escutar. Então, você escolheu isso, certo? A mesma coisa o watch. Você escolhe ligar a TV e assistir. Isso aí. Agora ficou mais fácil esses daqui? Legal, perfeito então. Coloquei aqui então, deixa eu colocar uma cor para cada aqui. Vou colocar um azul clarinho. E o outro, então, na diferença, um amarelo. Opa. Legal, então. Essa daqui que é a nossa situação para eles. Alguma dúvida nessa questão aqui, Cíntia? Não, entendi. Legal, perfeito. Então, você colocou aqui também all Thursday's step clothes. O que você quis dizer aqui? Esse daí não é... a Dona Marisete. All Thursday step clothes. Eu não entendi esse daí. Não, que eu queria fazer assim. Será que era essa? Eu acho que eu não escrevi certo. Eu queria falar assim, toda quinta-feira eu passo roupa. Ok, perfeito. Então, step é passos de caminhar, certo? Então, passos de caminhar. É porque eu coloquei no tradutor. Então, lógico, saiu a palavra certa, mas não para a frase certa. Então, aqui você teria que dizer... Aí eu coloco o on na frente, ou Lucas? Aqui não. Não. Mas toda é o quê? Toda. Every. Every. O all é todo. Como é que eu posso Eu vou explicar uma coisa para você do all e do every, certo? Para você entender, para você perceber o que é aqui. O every contra o all. Exemplo. Me diz uma coisa que você faz todos os dias, um dia após o outro. Um dia após o outro? Isto. Mas coisa assim, você fala de... A gente acorda todos os dias, né? Ótimo, perfeito. Esse é um exemplo. É uma rotina, certo? Digamos assim. Um dia após o outro. Comer também. Então, I eat... eu como every day, certo? Eu como todos os dias. Como todos os dias. Eu como
todos os dias, ou seja, um dia após o outro, certo? Agora, digamos que você come, se você fosse uma pessoa, digamos, que adora camarão, adora peixe. I eat fish every Sunday. Digamos que todo domingo, todos os domingos você... Então, é a sua rotina. Todo santo domingo você come peixe. Eu como peixe todos os domingos. Percebe que é uma questão de frequência aqui, né? Agora eu vou colocar aqui, ó. Uma coisa pro all. Como é que você utilizaria o all? I breathe. Breathe é o que? Respirar. I breathe all day. Então, eu respiro o dia inteiro. Percebe a diferença? Esse aqui, você não para. Você tá fazendo uma sequência. É todo dia? É. Mas é numa sequência assim de o dia inteiro sem parar. Digamos que, por exemplo, o passar roupas, você precisaria do dia inteiro, da manhã até a noite. Aí você utilizaria o all. Mas, se é uma frequência, você utiliza o every. Então, aí, nesse caso, é uma frequência, mas não é o dia inteiro, por exemplo. Exato. Então, aí eu uso every... Isso. Olha só, every Thursday, então seria every Thursday. Então, toda quinta-feira. Legal? Eu passo roupas. Então, essa palavrinha aqui, a gente vai utilizar como iron. Iron. Que é ferro. Iron significa ferro também. Iron, que é na questão de você usar o ferro em cima das roupas. I iron clothes. Legal? Every Thursday, iron clothes. Legal? Entendido a questão do every e do all também? Perfeito. Deixa eu já colocar aqui para nós. Close. Como fala close? Closer, né? Close. Aonde? Não, aqui. iron. Clothes. Isso, clothes. Clothes. Isso, clothes. Clothes. Perfeito? Então, eu ajudo minha filha na lição? Na lição, Perfeito. I help my daughter. Então, aqui a gente colocaria na lição. In the lesson. Isto aí. Então, I help my in the lesson, né? In the lesson. Isso aí. Aqui nesse caso não vai aquele on que você fala. Não, porque você não colocou o dia aqui. Então teria que colocar in the lesson. Que dia que é esse aqui? Sexta, né? Esse seria... então, podia ser posto. Aí eu colocava On Friday, né? On Friday. Isso aí, deixa eu até colocar aqui pra você. On Friday. Deixa eu colocar aqui, então. On Friday. Então, in the lesson on Friday. Agora sim. Certo? A próxima. Então, eu descanso no sábado, era isso que você queria dizer? O que você...
eu tinha falado assim, no sábado eu descanso. Legal. Então, o que que faltou aqui? O que que você teria que alterar aí do que você já sabe agora? Aí tem que pôr o on aí, não é isso? On, isso aí. Então, on Saturday. Saturday. E daí faltou o sujeito. Eu descanso. I rest. Ajeitado aqui? Então é on Saturday. I, né? Faltou I. Isto. Rest. Então, deixa eu só perguntar. The mês. Isso daqui é o nome de um seriado? Não. O que que é isso? Mas eu não encontrei. Eu ia falar assim, todo domingo. Eu gosto de assistir a missa no domingo. Ah, Eu não tá. encontrei missa, não achei missa. Então, nessa questão aí, você poderia utilizar, então, missa, que você poderia utilizar o mas, certo? Sem o e. Legal? Mas eu gosto de utilizar outra coisa. Vou colocar aqui pra você, certo? Que é o... é que você assiste na TV, né? Então tá. Então, como é que você diria agora que você sabe do gostar aqui? Gostar seria I like to, né? I like to. Isso aí. I like to watch. Percebe? I like to watch. The mass. Isso aí, sem o ing, porque você não tá usando o verbo to be. Percebe? I like to watch Sunday. the mass on Sunday. On Sunday. Perfeito? Entendi. É que eu não achava missa. Eu falei, caramba, será que não tem? Pois é, é uma palavra assim até não... Como que eles falam? Não... É mass. Mas eu gosto de utilizar outra palavra, tá? Vou colocar aqui. Digamos que já não é quarentena. I like to go, eu gosto de ir. I like to go to the church. Isso que eles falam bastante. Eu gosto de ir à missa. I like to go to church, to the church, eu prefiro. Eu gosto de ir para a missa. To the church. Church. Isso. Mas aí é quando você vai, por exemplo, vai na igreja, vai no culto, né? Isso, exatamente. Então, I like to go to the church. Isso aí. I like to go to the church. Isso, deixa eu fazer então uma pergunta para você, só pra gente entrar nesse assunto. Are you religious? Você é religiosa. Are you religious? Yes, more or less. Mais ou menos? Eu sou. Tenho a minha oração. Então I am. Mais ou menos, como eu vi que você gosta de assistir, se você gosta de assistir, você já é bem mais que a maioria. Então... então não, eu queria ser mais, assim, pra ir na... É que agora também a gente nem pode, né, Lucas? Sim. Mas que pelo menos no domingo a gente sempre ia na missa assistindo. Sim, perfeito. Olha só, então, nessa questão aí, vocês são religiosos. Então, nessa questão, perfeito. Are you religious? Yes. Perfeito?